Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, ao contrário do programa da semana passada, nós iremos falar bem. Noir. Muito bem. Noir é uma palavra francesa que significa preto ou negro. É amplamente usada para descrever o gênero filme noir ou filme sombrio, caracterizado por tramas policiais cínicas, atmosferas sinistras, sombrias, sombras intensas, claro escuro, Uhum. detetives particulares e a femme fatale. Sinônimo inclui o escuro, sombrio e o clandestino. Os filmes noir fizeram muito sucesso nos Estados Unidos por volta dos anos 40. Uhum. E muito bem, 30, 40, né? E aqui estamos nós. Falando de Homem-Aranha no ar. Primeiro de tudo, vai sair Homem-Aranha no ar pelo que você falou. O que você Sim. tem de informações? Informação sobre Homem-Aranha no ar. Nicolas Cage. É bem aleatório, né? Mas é a cara dele. É. E além do Nicolas Cage, a série. É uma série. É uma série ou um É filme? uma série. Meu Deus. Tá É bom. uma série. Ah, tá bom, beleza. Ok. Estrelada por Nicolas Cage, pela Prime Video, vai ser lançado no dia 27 de maio de 2026. Daqui a pouco. A A gente vai ver. produção aborda um detetive particular envelhecido na Nova York de 1930, Ah, sei durante a quem ele vai durante a Grande Depressão. fazer. Nossa, agora tudo. Agora É, como é que é? Aquele meme do tudo Bender. Agora as peças se encaixaram, aparece agora assim, tudo cara. faz sentido. Sim, Caramba. sim. Sabemos agora quem ele vai ser. Faz todo É, sentido. Mas, indo para o quadrinho, por enquanto, sim. daí quando a gente sair a série a gente pode comentar sobre. Mas falando sobre o quadrinho. Pois é, o quadrinho ele saiu pela a Marvel, ela fez a série Noir. Uhum. Então ela fez vários personagens Noir, como Homem-Aranha, o X-Men, Homem de Ferro, Justiceiro, O Capitão América teve? Não sei. o Deadpool, Deadpool! Ai, Demolidor, Homem de Ferro, Luke Cage, Justiceiro, Wolverine, X-Men, estou me repetindo porque eu estou vendo aqui. E é isso aí. gente, antes que assim, muitas pessoas acham meio estranho, mas Deadpool no cinema ele funciona. No quadrinho é muito chato. Porque é o famoso, é a mesma coisa que você contar uma piada sempre. Não vai ter graça. Então assim, o Deadpool é um personagem bacaninha, Vou ter mas aqui, a gente já... aqui. O Deadpool não está aqui. Vamos lá. Pela ordem. Tá, não tem Deadpool. Pela ordem mesmo. Ah, Agora estou então vendo a cancela ordem tudo que eu mesmo. falei, esquece. Saiu no Brasil, né? Demolidor Noir, Demolidor Noir, Tem que ter, obviamente. Homem-Aranha, Ah, ok. X-Men, Wolverine, Luke Cage, Justiceiro, X-Men 2, A Marca de Caim, Homem-Aranha 2, Olhos Sem Face, Arma X e Homem de Ferro. Cara, até o Arma X. É, o Ah, Arma tá bom, X. tá Que é bom. um one shot. O que acontece? O mais legal dessas obras é que eles tiveram realmente uma preocupação muito grande. Mas aí entra aquilo que eu falei pra você, né? Quando eu olhei. Quando eu tava lendo a obra, eu falei, cara, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá muito bom pra Marvel, ainda mais os padrões atualmente. Aí eu fui olhar o roteirista, diretor, roteirista, desenhista, etc. E aí eu olhei. Diretor Diretor executivo, executivo. Joey Quesada. Eu falei, tá bom, tá explicado. Joey Quesada, a gente sabe que é uma pessoa muito controversa, porque saiu como que saiu no Brasil o Armor Day? Não é mais um dia mesmo? É, é... Agora não vou me lembrar, Tá, mas. que se viram o filme No Way Home, Se Encaminhou pra Casa, é parecido com aquilo, tirando os aranhas, mas é parecido com aquilo. Sim. O final é muito. Tanto que até a gente falou quando saiu do filme, esse era pra ser o Dia de Futuro Esquecido. Não, meu Deus. Esse era pra ser o Mais um Dia, vamos Mas dizer. Eu vou fazer uma mais um tradução. dia. Esse deveria ser o Mais um Dia que o Straczynski fez. Porque o no cinema é muito bom, mas no quadrinho, pelo amor de Deus. E, cara, a história do Homem-Aranha no ar, cara, fazia anos que eu não pegava uma história em quadrinho e eu. Nossa!
Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu li ele meio que na mesma. No mesmo, meio que ao mesmo tempo do Rio. Do Rio, nossa. Veja o programa passado para ver as nossas críticas. Mas tudo que o Rio foi complicado, esse foi um deleite. Foi maravilhoso. Tem tudo aquilo que eu critiquei do Rio. Tem profundidade. Homem-Aranha, né? É, Homem-Aranha. Porque apesar de ser um clima no ar, ser uma realidade diferente, vamos trabalhar assim, mas o contexto é o mesmo. Homem-Aranha é pobretão, tendo que caçar o seu, fazer seus rolês, como que ele consegue os poderes da aranha. Por favor, leiam, não vamos dar spoiler sobre isso. rapidinho, eu sou obrigado a ler a quarta capa. Que corta a capa. É a capa Ah, tá, beleza. Nova York, 1933. 4 anos depois da quebra da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos vivem a Grande Depressão. Duende é o chefe de uma quadrilha de criminosos que domina a cidade pela corrupção e violência. Peter Parker vive sua adolescência com os tios Ben e May, um casal de socialistas fervorosos que lutam para melhorar a sociedade e impedir a exploração dos mais humildes. Amargurado com o brutal assassinato do seu tio, o jovem Parker encontra a chance de saciar sua sede de justiça ao ser picado por uma exótica aranha mística que lhe confere poderes especiais. Ah, já entregou. Agora ele pode honrar o que seu tio lhe ensinou. Se aqueles que detêm o poder não são dignos de confiança, é dever do povo destituí-los. Ah, você entregou. Eu não ia contar como que ele consegue aranha, ou poder aranha. Mas é porque tá na quarta capa. Me daí, cara, não importa. Porque quando eu li, quando ele consegue, eu falei, caraca, legal, bacana. É meio. Você vê que é uma parada mística, porque não é uma aranha com DNA modificado como é. Mas, cara, Radioativa, é toda a ambientação. É toda a ambientação que a gente conhece do Aranha. É todos os personagens que a gente conhece, um ou outro Não modificados. Que a modificado. gente mencionou, que é o Ben Urich e o Pra quem não sabe, J.J. Jameson. dois tem. Não, mas não entrega Pra muito quem, não. assim, para quem for ler, nós vamos ter a Gata Negra, o Duende, o Craven, O a May, Abutre. o Abutre. Ah, o Abutre. O Abutre O dá Abutre ficou medo. muito bom. O Abutre dá medo. E dois personagens, que é o Jameson e o Ulrich. Não tem nenhuma namorada, né? Nem Não não tem tem Gwen nenhuma. Stacy, não tem Mary Jane. Não, tem a Felicia Hart. É, mas não é na história, na namorada nem dele, nada não a tem ver. nem como, né? Por causa que pelo que ela aparenta no quadrinho, tem uns 30, 40 anos. anos. O único dos personagens que, para quem for ler Dois Avisos, que é o Ben e o JJ, você vai sentir algumas diferenças. Mas assim, Aí vai de cada pessoa, por exemplo, o J.J. Jameson me deixou um pouquinho incomodado, Jameson. uhum, Ele me deixou um pouquinho incomodado. As situações do qual ele tá, indo mais, que é mais pro final, me uhum, deixou um pouquinho incomodado. Mas ele ainda continua o mesmo cara. sim, Dono do Clarim Diário, que ele não é inimigo do Homem-Aranha porque é uma recém-história do Homem-Aranha, né? sim, Então, assim, é meio que uma história de origem, né? sim. Mas ambientado. Então a gente vê ainda o Peter Parker meio molecote, jovem, ingênuo, acreditando no mundo. A gente tem Socialista. então a gente tem a tia May, né, que é socialista Cara, comunista. Tia May é fantástica. E ao contrário do Rio, todos os personagens têm uma profundidade do tamanho do Oceano Pacífico. Todos os personagens, você sabe o porquê das motivações, o que motiva cada um, quais são os seus interesses, seja eles interesses bem morais ou amorais. Sim. Não vamos fazer julgamento de valores, mas nesse momento inevitável, né? Muitos estão ali que querem poder pela grana, dinheiro bufufo, outros estão ali por poder, por querer só estar no poder. Os status quo. E você tem o Peter Parker que acredita, tem sonhos. Ele não demonstra ter sonhos muito revolucionários, mas ele acredita em mudanças. Eles querem mudanças. É porque eu não quero falar muito revolucionário. Vai dizer que esse parque ele vive numa realidade, ouvintes, que é muito distante para muita gente. Que uma coisa é a pobreza por uma série de fatores. Agora, o problema é a pobreza por conta de uma quebra
da economia do país, Não, tá, calma, calma. O que né? seria essa série de fatores que Porque você assim, por enumerou? exemplo, a família teve algum problema financeiro, o patriarca faleceu e a família não tinha um emprego para conseguir manter essa E de certa estrutura. forma, tudo isso aconteceu com eles nesse Só exato que momento. eu só Só que que eu entendo seu o ponto. Só que eu problema, queria que você fosse sim, mais. obrigado. Mas o problema é quando você coloca isso porque o governo falhou. É, E não é só uma família ou outra. é todo É mundo. todo mundo no mesmo pacote. Tanto que no momento quando o Ben Urich ele recruta nosso querido Parker. Parker para ser o seu ajudante, e aí na hora deles tirarem fotografias, fazerem matérias, etc., eles têm um contato com um prédio que está Uhum, cheio de pessoas que não têm moradia e percebe que está todo mundo lá amontoado, acontece até um acontecimento bem trágico, acontece um acontecimento, depois eles vão descobrir mais ou menos quem estava por uhum. trás. Mas e falando sempre da famosa especulação imobiliária que se tem. A gente deixa lá e aí não quer muito colocar, mas pode desvalorizar, porque quem vai querer deter o prédio é, que tá ocupado, só que não pode vender porque está difícil e aí pode desvalorizar, é uma especulação. Pois é. Então, assim, é uma história que tem um quê de realidade e não vou dizer que simples, mas muito bem trabalhada dos seus personagens. E da situação, que era da Sim. época de uma quebra total. Então, cara, é uma história maravilhosa. Maravilhosa. Aí vem o fator do historiador, né? Que já leu um bocado sobre os Estados Unidos dos anos 20 e 30. O legal é que a minha obra, né, a minha dissertação, ela pega o porquê que os personagens utilizavam as cuecas por cima da calça, e Uhum. tem muito a ver com uma coisa que aparece no quadrinho. Não diretamente, mas são os circos dos anos 10, 20, 30 dos Estados Unidos, que eram um circo de horrores, né? Uhum. E o que eu achei mais fantástico é como ele traz o circo de horrores, mas sem nos apresentar o circo de horrores. Diz Não, assim, ele só não é didático, mas ele isso, mas apresenta. assim, quando eu falo apresentar, é mostrar as cenas e como é que ele era feito, mas ele vai te ambientando em como é que esse circo de horrores É, era. porque o Abutre, o Craven, Sim. E para quem esses não que eram sabe, vilões, são vilões do são, né? Aranha, né? Infelizmente, tem um filme, eu não me lembro agora com quem, mas que também abordava essa situação. Quando a gente, entendam, quando a gente fala circo de horrores, é porque para a época, antes que alguém queira me matar, Sim, sim, mas sim. para a época eram, eram eles viam como aberrações, né? Uhum. Então, a mulher barbada, anões, né? Pessoas com menor estatura, ou pessoas Nanismo. nanismo, pessoas com grande estatura, pessoas obesas, tudo, mas eles viam tudo como horrores. A Uhum. sociedade estadunidense, querendo ser linda, lindinha, fofinha, branca e incrível, Padronizado. padronizada, e todo mundo que foge desse padrão, eles viam como horror. Uhum. Então isso vai gerar um festival absurdo e degradante, né, da condição humana. E foi uma das coisas que eu mais gostei ver como eles trouxeram esses personagens. E aí vem uma coisa que eu tinha que ter falado antes. David Heim, esse cara é um escritor maravilhoso. Se E, vai na lista do Quesada, vem aquilo que eu falei. e o Fabrice Saponsky cara, o traço desse cara, desculpa, É o muito bom. Carmine Di Giodomenico é um traço Muito bom. maravilhoso, Muito bom mesmo. muito bom. Então assim, são Quesada trouxe figuras de peso na época, né, 2008, 2009, 2010. Nos anos 2000 é aquele Trouxe cara. uma galera de peso para falar: eu quero uma obra incrível, e eles trouxeram uma obra incrível. Aí vem aquilo que a gente uma vez. Eu acho que até comentei com você que eu tava. Axel Afonso, se você ouvir entender, porque você não é nem brasileiro, né? Mas se você entender, eu vou ficar preocupado. Mas, cara, qual foi o cara que a gente falou do. Que fez o.
Capitão América, o Ray Harder, Scott, sempre esqueço o nome. Tá, Ele sei. escreveu também Aranha depois. Uhum. Então, assim, ele é um cara muito complicado. Então, eu vi o Joey Quesada com o Bendis, com aquele que também escreveu o Capitão América, que O, também tinha feito o da DC, a galera das policiais. o, Esqueci o nome o dele Edward agora. Ed Baker. Edward Brubaker. Baker. Que ele é citado, que ele é citado não, né? Mencionado no Capitão América Soldado Invernal, que é a história Uhum. é inspirada. Então, assim, tinha o Neil Gaiman Sim. fazendo o 1600 e... Quando? 1600 e 1604. É. Ou 1602. E depois ele 1602. faz os Inumanos, 1602. que as duas histórias são maravilhosas. Maravilhosas. Então, assim, querendo ou não, até que a gente fala, até o Stan Lee na época, ele era um bom, tinha também bons roteiristas por baixo dele. A gente não coloca o endeusamento que algumas pessoas têm, Sim. né? Mas ele tinha uma galera muito, muito boa por Uhum, trás. tinha. Então, assim, essa é a diferença quando você tem um bom diretor-chefe. Nick Spencer. Nick Spencer, tem que dar um soco nesse cara. Tem gente que não tem jeito. Vamos lá. Então, assim, é uma história. É a diferença quando você tem gente por trás que pensa quadrinho, respira quadrinho e faz, porque é muito diferente quando você vê o cuidado. É uma história que, essa época da Marvel, eu acho que é uma das melhores, se brincar, talvez a melhor época, porque depois teve Guerra Civil, teve várias Sim. boas super sagas. Então, assim, nesse momento, qualquer coisa que você pegar da Marvel vai ser no mínimo bom pra cima. Então, só nota. 11. Obrigado. Uma cena. Cara, A minha eu já quase entreguei, não, né? qual é a sua? A A do minha, Circo dos do Horrores? Círculo dos Horrores, o modo como ele apresenta os personagens e vai dizendo quem é de onde Uhum. e como ele era visto no circo. Cara, aquilo ali me ganhou na hora, assim, é uma, É mais pro final, né? Mais pro final. pra mim uma aula de história, assim, incrível. E outra coisa legal, ele te joga Grande Depressão, Sim. joga a crise de 20, o Círculo dos Horrores, A ideia do comunismo, a ideia versus a ideia socialismo. do comunismo e de como o comunismo é visto nos Estados Unidos, Uhum. que ele não é visto de jeito nenhum como uma coisa boa. Sim. Gente, a parte histórica, ele te joga, mas assim, não é que ele jogar de qualquer jeito. Eles vão contando. Eles vão construindo isso. Não é didático, mas Exatamente. é muito bem ambientado e é muito bem inserido. E aí vem uma coisa que a gente comentou sobre o Rio, né? Uhum. É curioso como uma obra como o Rio, que deveria ter uma profundidade para trazer temas pesados, Ou não, ou profundidade, não precisa, profundidade, não precisa ser um tema hiper mega dramático, casos, mas sucesso, mas uma coisa aqui bem a gente, escrita. por exemplo, no Rio, a gente não comentou sobre isso, mas tem uma coisa que acontece com o Ah, personagem não, não. que, rapidinho, que a gente, Lufas, aqui você vai sentindo Eu falei do cada, começo, todo todo personagem personagem, o que é muito acontece bem com trabalhado. ele, você sente, isso te impacta. Sim. Eu acho que isso é o mais incrível. Não. Quando você tem essas. Então, assim, são essas colocações que vão ganhando. Sua cena. Tem várias. Eu acho que é porque tem duas que eu mais gostei, que eu bem gostei, que eu gostei muito, mas é meio spoiler. Mas para não ficar no spoiler já que você entregou, apesar de ser de uma forma mística, eles fizeram de um jeito que fica, não é palatável, mas fica, você aceita. Você fala, pô, boa ideia. É uma boa ideia. É bem descritivo. Uhum. Que é a da picada da aranha. Sim. Porque as aranhas, são várias aranhas que são místicas, que vêm do Egito, não sei de onde, Uhum. e aí atacam alguns humanos, elas devoram ele. Mas quando uma pica o Parker, ela vira e fala, beleza, eu vejo bondade em você. Então use esse poder com responsabilidade. Tem muito a ver com o personagem. Sim, Então, sim. assim, apesar de ser meio de uma maneira mística, mas a forma com que eles fizeram é muito respeitoso do como é o personagem. Então você compra. Primeiro de tudo, é herói, né? Então, assim, É. vamos usar um pouco de bom senso.
Então eu não vou ficar esperando aí, por causa que teve a mudança do DNA, que não sei o que, porque a gente já teve 1 milhão de formas, Não, 1 milhão de sim, formas, então. sim, Mas sim. 1 milhão de explicações do Aranha. Sempre cada uma mais maluca, tentando trazer traço científico. Gente, herói, pô. Não, e o legal é que é anos 30, então anos 30, o misticismo faz todo sentido. Sim. Então, assim, tem muito a ver com o personagem. É exatamente o que ele é. E você compra, você compra. Beleza, é uma aranha que falou, toma poder aí, boa sorte. E E vai. bora. Então, assim, é uma Mas, história que vale muito a pena ler. É rapidinho, acho que você lê em 2 horas, é nem tranquilo, 3 no tranquilo. máximo. Muito bem, então, obrigado a todos que nos ouviram E fé. e fé.